Olá, estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o POD PNAE. O POD PNAE é uma iniciativa do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar, o CECANI, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considerando, então, a importância das boas práticas de higiene e manipulação de alimentos por parte dos merendeiros e merendeiras na alimentação escolar, nós hoje vamos conversar sobre o assunto capacitação de merendeiros na alimentação escolar, sobre o tema higiene dos alimentos. Para falar então sobre esse tema, a gente convida parte da equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a SEDUC. Então estamos aqui com os dois convidados de hoje, a Mayara e o Caiodê. A Mayara de Silva Melo é nutricionista da SEDUC, possui graduação em nutrição pela URGS e pós-graduação em comportamento alimentar pela Faculdade IPGS. O Caiodê Assis da Silva é nutricionista formado pelo Instituto Porto Alegre e mestre pelo PPG-GAN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Mayara e Caiodê, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Olá. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme para a gente estar aqui e conversar um pouquinho, sobre boas práticas e outros temas também. Nós que agradecemos a presença de vocês também. Então, pessoal, com relação a esse tema, de acordo com as legislações higiênico-sanitárias, como que vocês acreditam que deve ser realizado o recebimento e o armazenamento das matérias-primas? Então, são duas etapas super importantes, mas eu vou começar justamente pelo recebimento, que precisa ter alguns pontos visualizados e a gente precisa ter alguns pontos de atenção. Então, eu começaria com o fornecedor. Então, com o fornecedor, a gente precisa se atentar a dois pontos. A higiene dele, a vestimenta, se ele está limpo, se está tudo ok, se está tudo correto. E também em relação ao veículo. Às vezes a gente esquece de analisar o veículo, mas ele também precisa estar limpo, ele também precisa estar higienizado. E quanto aos alimentos em si, a gente precisa estar atento também a outras situações, como a integridade do produto, a data de validade, o CNPJ e a nota fiscal. A gente também precisa fazer essa análise da nota fiscal, ver se o que chegou está batendo com a quantidade da nota fiscal. E ali em relação a outra pergunta, que é do armazenamento, o primeiro ponto é, chegou o alimento, antes da gente colocar ele no freezer, na geladeira ou então no estoque, a gente precisa garantir que esse local que vai receber o alimento esteja limpo, esteja higienizado. Depois desse processo, a gente precisa tirar aquela caixa de papelão que vem o alimento dentro, porque é uma caixa de transporte. Então ela passou por vários locais, por várias mãos diferentes, por vários caminhões diferentes. Então o ideal é que a gente retire esse invólucro e depois a gente armazene os alimentos separadamente dentro do nosso estoque. E aí uma dica também de ouro que a gente sempre dá é usar o sistema PVPS, que a gente chama, que é o primeiro que vence, o primeiro que sai. Então chegou um alimento novo, chegou um alimento hoje pelo fornecedor, a gente tem que pegar os mais antigos e colocar para frente e colocar os mais novos para trás. É o mesmo sistema que os supermercados utilizam. E outra dica também que a gente pode dar é, se vocês conseguirem identificar com uma plaquinha com a data de validade daquele alimento, melhor ainda, fica muito mais fácil e ninguém nunca vai se perder com os alimentos ali no estoque. Outra pergunta, então, agora para a Mayara. Quais que seriam as etapas de realização da correta higienização dos alimentos no pré-preparo? Sim, né? Essa é uma parte bem importante nesse processo da higiene dos alimentos. Então, a primeira coisa que esse manipulador ele tem que fazer é ter a higiene das mãos, né, já feita para começar esse processo. Ele vai selecionar os alimentos, né, descartando os alimentos que vão estar deteriorados, lavar em água corrente um por um. E depois ele vai ter que colocar de molho esses alimentos em uma solução clorada, né? Que ele geralmente é composto por água sanitária e a água filtrada, né? Enfim, que é 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. Ele vai deixar de molho submerso esses alimentos ali de cerca de 10 a 15 minutinhos, ou conforme ali a rotulagem do fabricante. Após esse molho, eles vão fazer novamente o enxágue desses alimentos, vão ali fazer o corte que eles desejarem
vão guardar esse alimento em um pote com tampa, etiquetado, e guardar em refrigeração até ser oferecido para os alunos, né, no nosso caso. Sim. Importante sempre observar, né, a rotulagem, porque cada produto tem a sua forma de utilização, né, e também lembrando que a água sanitária própria para alimentos vai estar escrito no rótulo também, né? Não é qualquer água sanitária. Exato, a gente sempre nas nossas capacitações a gente sempre enfatiza isso, né? Que tem que estar escrito no rótulo que ele que aquela água sanitária ela pode ser usada para esse fim e que se não estiver, daí não dá, tem que comprar uma especificamente que tenha essa informação, exatamente. Sim. Obrigada, Mayara. Novamente para ti a pergunta: como evitar a contaminação cruzada? Então, isso é uma coisa bem importante que tu comentou, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. A menor maneira de evitar uma contaminação cruzada é não misturar alimentos crus e cozidos na mesma tábua, né? De preferência, tenha uma tábua para usar para mexer com alimentos crus e a outra para usar alimentos cozidos. Ou se você tiver só uma, que pode ser o caso também, de sempre fazer a lavagem quando tu for manusear esses alimentos diferentes em cada tábua, né? A gente também tem na nossa portaria 799 que fala sobre uma cozinha específica para casos que tenha casos de doença celíaca nas nossas escolas, né? Que daí tem uma cozinha específica, que tenha utensílios específicos, para também não ter essa contaminação cruzada. Uhum. É isso que tu falaste das tábuas, né? Tem várias cozinhas que inclusive tem diferentes cores de tábuas, né? Por exemplo, o verde para os hortifrutis, o vermelho para carne, enfim. Eu acho que essa é uma saída, assim, para a gente não tendo evitar, né, a contaminação cruzada, que é muito importante, né? Por exemplo, o alimento que já está ali estéril, né? Já foi cozido, já não tem mais proliferação microbiana, né? Se entrar em contato com um alimento não cozido, né? Um alimento in natura, por exemplo, ele vai estar se recontaminando, né? Então é bastante importante a gente realmente observar os utensílios que vão estar sendo utilizados tanto para os alimentos preparados quanto para os alimentos in natura e ainda não cozidos. Exato, essa opção das tábuas de diferentes cores, né, que já está no mercado há muito tempo, é um ótimo instrumento para a gente utilizar para evitar também essa contaminação cruzada. Sim. Então agora uma pergunta aqui para o Caio D. Quais os cuidados necessários no preparo dos alimentos, como, por exemplo, a questão da higiene e observação do tempo e temperatura? Nossa, essas 3 palavras são chaves, né? Tempo, temperatura e higiene, para quem lida com alimentação, são 3 pontos fundamentais. A Mayara citou agora a nova legislação, ela vai fechar agora 1 ano, né? E o que a legislação diz, então, quanto ao tempo? Tanto no preparo quanto no pré-preparo, a legislação diz que a gente deve expor esse alimento ao tempo mínimo necessário para a preparação, para o pré-preparo dele. Ou então, no máximo, o tempo de exposição máximo é de 30 minutos. Então é bem corrido mesmo, justamente para a gente garantir que esse alimento seja seguro, né, durante seu preparo. Em relação, então, às temperaturas, o que a legislação nova diz em relação à temperatura? Ela diz o seguinte: os alimentos eles têm que atingir uniformemente a temperatura de 70 graus para a gente garantir que esse alimento está seguro e que eles devem ser mantidos seguros, que eles devem ser mantidos aquecidos depois de preparados a uma temperatura superior a 60 graus, também com tempo de exposição de no máximo até 6 horas. E esse tempo de exposição ele já começa a contar a partir da finalização do preparo. Então tem que ter uma atenção bem grande. E em relação à higiene, a gente precisa estar atento a tudo na higiene. Então, a higiene do ambiente, mas principalmente a higiene dos utensílios, das panelas, das cubas, do buffet. A gente também precisa garantir que esse alimento vá ter contato com esses outros elementos, eles estão limpos. Certo, então agora uma pergunta para a Mayara. Como deve ser realizada a coleta das amostras, que a gente inclusive já iniciou comentando no último episódio, né? Sim, sim. A coleta de amostra, ela é obrigatória, né, em todos os serviços de alimentação. Então, nas nossas escolas, como a gente faz refeições para um coletivo, também tem que seguir essa mesma regra.
Então, o primeiro passo, né, para fazer uma coleta de amostra é ter as mãos higienizadas, né? A gente também vai fazer a identificação nesse saco plástico, que nem tipo bobina ou em um recipiente com tampa. A gente tem que fazer a identificação dessa amostra, né? Então, a gente vai anotar o nome da preparação, arroz, feijão, sanduíche, enfim. O tipo de refeição, né? Café da manhã, almoço, jantar. A gente vai anotar a data da coleta e a data do descarte, né? O descarte vai ser após 3 dias ou 72 horas. Quando a gente for fazer a coleta dessa amostra, a gente vai abrir a embalagem sem tocar na parte interna dessa embalagem, ou do plástico, ou do potinho com tampa descartável. Se a gente for utilizar um plástico, a gente não pode soprar para abrir, senão a gente vai estar contaminando ali aquele saco, a gente soprando dentro. Vou fazer a coleta ali de 100 gramas ou 100 ml da amostra que eu preciso, água ou bebida, enfim. Se eu estiver utilizando um saquinho, eu vou tirar esse ar de dentro, né? Vou dar um nozinho e vou guardar em refrigeração por 72 horas, né? Então, né, Mayara, como a gente estava comentando no último episódio também, né, do nosso podcast, a importância da coleta das amostras, né, e manutenção dessas amostras por pelo menos 72 horas sob refrigeração, né, é importante devido a essa questão de possíveis surtos alimentares, né, uma possível contaminação desses alimentos. Então, a vigilância sanitária, ela precisa fazer o rastreamento, né, e então precisa analisar essas preparações para poder descobrir de onde que foi o foco que gerou esse surto alimentar, né? Então, às vezes nem é a amostra também que vai estar contaminada, nem foi o alimento que foi preparado que estava contaminado. Às vezes também na hora de coletar as amostras é que vai haver essa contaminação. Então, por isso que é tão importante tomar todos esses cuidados, né, de higiene na coleta das amostras para evitar, então, que se tenha um falso positivo, digamos assim, na hora de testar essas amostras por parte da vigilância. Então, agora mais uma pergunta para o Caio D. Quais os cuidados a serem observados na distribuição, né, no caso do buffet, por exemplo, e na conservação dos alimentos preparados tanto a quente quanto a frio? No caso dos buffets, quente ou frio, eu diria que o primeiro passo, apesar de ser muito óbvio, a gente precisa ligar esse equipamento com um tempo suficiente para que ele atinja a temperatura de mais de 60 graus, né, que é o que a legislação coloca, que é a temperatura que os alimentos precisam ser mantidos. E no caso do frio também, que é a temperatura de até 5 graus. Então, o primeiro passo é ligar com antecedência esses equipamentos e cuidar a regulagem também. A nova legislação também coloca que esse buffet precisa ter aquela proteção salivar. Normalmente é um vidro, assim, né, algo transparente, assim, para garantir que não vá ter nenhum gotejamento, ninguém vai espirrar, ninguém vai falar. E essas gotículas vão cair no alimento. E outro ponto que é muito importante também a gente comentar é, para os buffets que tem banho-maria, popular banho-maria, a água precisa ser trocada diariamente. Claro, a higiene é essencial, a higiene do equipamento a gente precisa também realizar todos os dias, mas às vezes as pessoas pecam e erram e não retiram essa água e utilizam a água antiga, né? Então a gente precisa sempre fazer essa troca diariamente. Sim, verdade. Agora, mais uma pergunta então para a Mayara. Como deve ser realizado de forma segura o congelamento e o descongelamento dos alimentos? Sim, essa é uma parte bem importante, né? É permitido fazer congelamentos nas nossas escolas, né? A legislação permite a gente fazer esse tipo de congelamento, só que para a gente congelar um alimento, a gente tem que saber a forma correta também, né? Não pode ser de qualquer jeito. Por exemplo, a gente não pode fazer o congelamento de um alimento em uma sacola plástica de mercado, em balde, enfim, são coisas que a gente já viu, né? Então tem que ter um utensílio específico para isso, tem que ser um pote com tampa. Então, se alguma escola precisar fazer o congelamento de algum alimento, esse alimento tem que estar pronto, né? Tem que estar cozido. Então a escola ali preparou o alimento, por algum motivo ela teve que fazer o congelamento. Ela vai armazenar esse alimento em um pote com tampa. Ela vai identificar esse alimento também, vai colocar o nome da preparação,
a data, né, que ela fez aquela preparação e a data de validade, que é de no máximo 30 dias, que a legislação permite deixar esse alimento preparado congelado. E quando ela for descongelar esse alimento para utilizar, ele tem que ser feito em refrigeração, esse descongelamento. Aí ela pode retirar de 24 a 48 horas antes de fazer o consumo deste alimento. Sim. E outra coisa importante também é que não se pode recongelar, né? A partir do momento que já foi descongelado esse alimento, ele não pode ser novamente submetido ao congelamento. Exatamente. Não dá para ter esse congela-descongela que já vai colocar um alimento em risco, né? Então não pode. Se eu congelei esse alimento e quando eu for fazer o uso, eu não posso novamente, que nem bem tu disseste, né? Então, não. Se eu não conseguir fazer todo o uso daquele alimento que eu descongelei, infelizmente vamos ter que fazer o descarte. Tá certo, então, pessoal. A gente, em nome do Secane, a gente agradece muito a participação de vocês, né? E a colaboração nesse tema que é tão importante. Então, muito obrigado tanto a Mayara quanto ao Caio-D pela participação e colaboração nesse mais um episódio do Pod PNAE. Então, até o nosso próximo episódio. Obrigada!